Você acha que essas placas de igreja, esse monte de igreja aberto, é vontade de Deus ou uma permissão de Deus? Na minha interpretação, eu digo que é uma permissão de Deus, porque briga tanto que se não haver uma separação, acaba indo tudo para o inferno. Então, Deus permite com que seja aberto, né, esse monte de igreja, mas isso não é vontade de Deus. Por quê? As pessoas dizem, nos anos 60, lá, que eu falo anos 60, né? Davi Miranda abriu uma igreja e ele disse assim, ó, o Senhor mandou abrir uma igreja. E ele, vindo da Assembleia de Deus, aplica uma doutrina diferente da Assembleia. Lá antes disso, Daniel Beg do Navinga abriu a Assembleia de Deus, eles vindo da Igreja Batista e pegando 10 crentes da Igreja Batista, abriram a Assembleia lá em Belém, Pará, e disseram, Deus mandou abrir uma igreja. E depois, nessa mesma época, foi aberto a Igreja do Véu, no Paraná, dizendo que Deus mandou eles abrir uma igreja. E com o tempo vai se passando e vai surgindo de várias placas de igreja sendo abertas e dizendo que Deus mandou abrir. E com isso, hoje você encontra numa igreja 50 ou 100 ministérios diferentes um do outro que Deus mandou abrir. No entanto, a Bíblia é uma só. No entanto, a Bíblia não tem duas, pode ter duas linguagens, mas os mandamentos é um só. A doutrina é uma só. Mas cada igreja leva uma doutrina diferente uma da outra. Você entra na Deus é Amor, as mulheres não podem depilar o sobaco, nem as partes íntimas, e nem também pode os homens ter bigode. E outras doutrinas. Aquele que foi traído também não tem mais direito a outra mulher. Isso é uma doutrina e outras doutrinas, né? Não pode usar televisão, não pode jogar bola, não pode, tanta coisa aí que não pode. Agora vem uma doutrina. Aí você já entra dentro da Assembleia de Deus, aí já tudo isso pode. Na Deus é Amor não pode político, na Assembleia pode político. Aí depois você vai na Igreja do Véu, lá na Igreja do Véu é a doutrina que as mulheres que oram sem véu vão para o inferno. E na igreja do Adventista, os que trabalham no sábado vão para o inferno. Enfim, eu peguei o nome dessas igrejas para dizer para você que cada igreja tem uma doutrina diferente uma da outra e diz que é vontade de Deus. Bom, sinceramente eu não creio que foi vontade de Deus de ser aberto esse monte de igreja. A vontade de Deus era que era uma igreja, desde o princípio uma igreja, certo? Deus nunca foi vontade, ele permitiu para que não se desvie. Porque é muita guerra, se Deus não permitir que se separe, então a permissão de Deus é uma coisa. Então é melhor se separar do que se perder. Deus acha melhor se separar do que se perder. É muito melhor. Eu também concordo com Deus. Entendeu? Mas não é a vontade de Deus. Então o cara diz que Deus mandou ele. Agora surge o Valdomiro Santiago. Deus mandou abrir uma igreja. A igreja do Valdomiro Santiago é a mesma universal. Só muda as curas. E aquele homem opera mais milagre que Jesus quando andou no mundo. Então, é a vontade de Deus? Não, é a permissão de Deus. Não tem nada a ver com vontade. Deus deu ao Valdomiro Santiago o ministério de curar. Pronto, ele faz o que ele quiser. Deus deu a Davi Miranda um ministério de curar. Dom de maravilha. Ele faz o que ele quiser. Deus deu Daniel Beg do Navinga um ministério de evangelizar, ele faça o que ele quiser. O nosso ministério é uma coisa dentro de nós. Vocês concordam comigo que o nosso ministério é um dom que tem dentro da gente, não é uma placa. Então Deus deu a cada um ministério dentro dele, uma sede de fazer alguma coisa. Um vai evangelizar, outro vai apacentar, outro vai sair orando e o povo sendo curado, outros vai fazer uma obra social para ajudar o necessitado. Deus deu um dom dentro de nós. Deus não deu. Deus não é a vontade de Deus, placa de igreja. Não. Até porque só existe uma igreja, né? Só uma igreja. E essa igreja é de carne. Só existe uma e ela é de carne. Jesus diz, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Olha aí, tá vendo que é uma igreja só? Ele não fala duas. Jesus não considera duas igrejas na terra. Ele considera que tem uma igreja na terra cheia de coisinha, de divisãozinha, de confusãozinha. E ele vai ver no final o que é que vai dar para fazer a respeito dessa situação. Mas isso não é, ninguém abre igreja e vem dizer, Deus mandou abrir essa obra, Deus falou comigo, Deus não falou com ele para abrir placa de igreja, não. Deus falou com ele para ele evangelizar, para ele curar as pessoas. Entendeu? Mas aí ele quer ser o Senhor dele. Ele quer ser entendeu? Na verdade, em cada abertura de placa de igreja,
Existe um orgulho, uma divisão, um preconceito, uma coisa espiritual aí para poder isso acontecer. Na verdade, essas muitas igrejas são a vergonha do Evangelho. Agora, um homem cheio do poder de Deus, orando, pregando no altar de uma igreja, curando as pessoas, é a honra do Evangelho. Então vamos que Deus aproveite de cada um o seu dom e não a sua placa. As placas produzem muito dinheiro, né? As placas produzem fama. Tudo isso acontece sobre as placas. É ou não é? Mas sobre os dons espiritual, não produz, né? E tem pessoa que está fazendo também agora, às vezes, dos dons espiritual, fama. Está fazendo, porque eu sou assim, porque eu sou fiel. Se eu não fosse fiel, eu não tinha isso aqui não, nada. O cara tem o dom de maravilha, não é porque ele é fiel. Ele tem que ser fiel, mas tem muitos fiel que não tiveram. Ele tem o dom de maravilha que Deus se escolher. Vou te provar na Bíblia agora. Maria, ela foi escolhida entre as, então tinha outras fiéis. Entre as fiéis, Maria, para ter Jesus, foi uma escolha de Deus, não era porque ela era herói. Abraão foi convidado por Deus e marcado como pai na fé, não porque não tinha pessoa que tinha a mesma fé dele, não, porque Deus quis escolher, a escolha de Deus. O homem nunca foi nada e nem vai ser. Então, é preciso saber que as placas das igrejas, que é o meu tema, as placas das igrejas não é vontade de Deus. Deus não mandou ninguém abrir igreja. Deus mandou o cara ir pregar o evangelho. A abertura da igreja é que ele sabe que não vai dar certo de estar com nenhuma mais. Ele tem que abrir a dele para cumprir aquela doutrina que ele quer aplicar. Então ele vai fazer isso, né? Aí ele diz, Deus mandou abrir. Não, Deus mandou ele ir pregar. Deus mandou a gente pregar, Deus mandou a gente fazer a obra. Agora, o quanto à placa é questão nossa. Então, do meio de toda essa situação, Deus vai tirar a salvação. Mas não aprove que uma placa de igreja é a vontade de Deus. Que Deus é esse que consentiu com tantas doutrinas diferentes, que todas têm a doutrina diferente. E a Bíblia é uma só. Você vai julgar que não é a vontade de Deus as placas de igreja, é uma permissão, porque a Bíblia é uma doutrina só, e as igrejas têm várias doutrinas. E outra, não se une uma com a outra. Então você vai ver que isso aí é uma permissão de Deus, para que haja isso na terra, né? Essas divisões. Mas a honra de Deus está no Evangelho. O Evangelho é honrado. Amém. Se inscreva no meu canal. Eu estou precisando de ajuda. Eu estou precisando, eu quero chegar em 1000 inscritos. Quando eu chegar em 1000 inscritos vai ser um grande sucesso para mim. Aleluia. Eu sei que você está mangando de mim, dizendo assim, coitado. Meu Deus, o que é 1000 inscritos, mas para mim é um grande sucesso. Vai lá. Se inscreve e chama a tua irmã, uma irmã da igreja, diz assim, ó, inscreva no canal desse rapaz aqui, ó, inscreve no canal desse pastor, que ele tem umas mensagens boas, você vai gostar. E aí, você sabe que toda vez que você inscrever no meu canal, é uma oferta. E aqueles que também que você convidar, está dando oferta. Então, digamos que você se inscreveu, arrumou 3 pessoas da sua família para se inscrever no meu canal, aí todos 3 ofertaram a Deus. É a maior oferta que tem, porque é para o evangelho caminhar. Quando você dá a oferta na igreja, não é para o evangelho caminhar? É. E quando você dá um like aqui, é para o evangelho caminhar. Cada vez que eu tenho mais força de pregar, de anunciar, que Deus abençoe. Maravilha falar de Deus para vocês agora.